Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais, é até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo, e sabendo eu que tudo isto é por mim, eu não me controlo. Quando penso nisto eu choro. Ainda estou ali, parado. Olho para as suas mãos e lembro mãos que um dia ele estendeu pra curar, mãos que um dia ele estendeu pra salvar, mãos que um dia ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, curadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Ainda estou ali, parado. Olho para as suas mãos e lembro mãos que um dia ele estendeu pra curar, mãos que um dia ele estendeu pra salvar, mãos que um dia ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, curadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Graças a Deus. A paz do Senhor para todos. Estamos começando mais uma live na noite de hoje. E quem está falando aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares, que hoje vai falar sobre quem ou o que está dirigindo a sua vida. Um assunto muito importante e sugênere. Eu creio que você fique aí conosco e até peça aos seus familiares para se reunir aí na sua sala, ou avise os seus amigos para que eles possam nos ouvir nesse momento. O texto que
eu escolhi para fundamentar este assunto, quem ou o que está dirigindo a sua vida. Todos nós estamos sendo dirigidos por alguma coisa, alguém ou alguma coisa. Então a leitura bíblica está em Salmos 25, verso 4 e 5, que diz assim: Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, o meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. O Salmo 17, verso 5 também diz assim, ó: Dirige meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. E ainda Gálatas capítulo 1, verso 10 diz assim: Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Olha que textos muito lindos e com um fundamento espetacular. Agora, gente, é importante que todos nós saibamos o que queremos ser na vida. Aí, nesse caso, a gente vai evitar que sejamos influenciados ou caiamos na ideia de querer agradar os outros. Muita gente ainda está por aí tentando agradar a gregos e troianos, pois tudo que faz tem a intenção de agradar a A ou a B. Essas pessoas não têm vida própria. Elas vivem de acordo com os parâmetros dos outros. Olha o que grandes pensadores falaram sobre isto. Chico Santa Cruz, ele diz: ao deixar de ser quem você é, na mera ilusão de tentar agradar os outros, você passa a ser escravo da vontade alheia. Amar é permitir que a outra pessoa saiba de verdade com quem está lidando. E Marcelo Tadeu diz: anjo para uns, demônio para outros. De qualquer forma, nem Deus conseguiu agradar a todos. Não serei eu que vou me atrever a tentar essa façanha. Carolina Freitas diz: não pretendo ser aquilo que os outros querem que eu seja. Agradar a Deus é o meu propósito. Se você gosta de algo só para que os outros gostem de você, fique ciente. Se começa pelos motivos errados, geralmente termina por qualquer motivo. E Adriano D'Ambrosio, ele diz: se importar demais com a opinião dos outros é querer agradar a todos. Sem dúvida, fórmula infalível para o fracasso. Gurdjieff Yarza diz: se agradar a nós mesmos já é difícil, imagine agradar os outros. Então, nem tente a tarefa de querer agradar a todos, além de desnecessária, é impossível de cumprir. Edna Fregot diz: jamais se escravize para agradar os outros, pois até o mais santo é pecador na fé alheia. E sua amiga Randolph Jim Meyer: jamais se escraviza para agradar os outros, pois até o mais santo é pecador na fé alheia. Então, já vimos aí que esses pensadores, grandes pensadores, estão dando as suas experiências que querer agradar a todo mundo não é uma tarefa boa e nem fácil. Entendeu? Então, eu, para fundamentar esse conteúdo, eu estou trazendo aqui uma fábula, O Velho e o Menino e a Mulinha, de Monteiro Lobato. Fábula é uma narrativa curta
que conta a história de animais ou objetos com características humanas. E essa fábula aqui é de Monteiro Lobato. Ele narra a história de um cidadão que queria vender uma mula. E ele, durante a sua viagem até o mercado, ele tentou agradar todos que ele encontrava. Vamos ver o que aconteceu? O velho chamou o filho e disse: vá ao pasto, pegue a mulinha e apronte-se para irmos à cidade. Quero vendê-la. O menino foi e trouxe a mula. Passou-lhe a raspadeira, escovou-a e partiram os dois a pé, puxando-a pelo cabelo. Queriam que ela chegasse descansada para melhor impressionar os compradores. De repente, encontra alguém e fala: esta é boa, exclamou o visitante ao avistá-los. O animal vazio e o pobre velho a pé. Que despropósito! Será por promessa, penitência ou caduquice? E lá se foi a rir. O velho achou que o viajante tinha razão e ordenou ao menino: puxa a mula, meu filho. Eu vou montado e assim tapo a boca de todo mundo. Aí encontra outra pessoa e diz: que graça! Exclamaram ela. O marmanjão montado com todo sossego e o pobre do menino a pé. Ah, cada pai malvado por este mundo de Cristo, credo! O velho danou-se e, sem dizer palavras, fez sinal ao menino para que subisse à garupa. Quero só ver o que vão dizer agora. Viu logo. O Izé Beriba, estafeta do correio, cruzou com eles e exclamou: que idiotas! Querem vender o animal e montam os dois de uma vez. Assim, meu velho, o que chega à cidade não é mais a mulinha, é a sobra da mulinha. O velho disse: ele tem razão. Meu filho, precisamos nos não judiar do animal. Eu apeio e você, que é levezinho, vai montado. Adiante, alguém saúda: bom dia, príncipe. Por que príncipe? Indagou o menino. É boa, porque só príncipes andam assim de lacaio à arreda. Lacaio eu? Bravejou o velho. Que desaforo! Desce, desce, meu filho, e carreguemos o burro nas costas. Talvez isso contente o mundo. Nem assim. Um grupo de rapazes, vendo a estranha cavalgura dos dois carregando a mulinha nas costas, acudiam em tumulto com vaias. Olha a trempe de 3 burros, 2 de 2 pés e 1 de 4. Resta saber qual dos 3 é o mais burro. Sou eu, replicou o velho. Arriando a carga, sou eu, porque venho há 1 hora fazendo não o que eu quero, mas o que quer o mundo. Daqui em diante, porém, farei o que manda a consciência, pouco me importando que o mundo concorde ou não. Já que vi que morre doido quem procura contentar toda a gente. Que texto, que fábula interessante, que dá para a gente entender. Quando você quer dirigir a sua vida pelo que pelas outras pessoas falam, ou até você se priva em fazer determinadas coisas, porque diz assim: não, alguém vai ver e vai falar mal. E às vezes até deixamos de agradar a Deus. Eu conheço um caso de um servo de Deus lá em São Paulo. Ia passando ali na ponte do Anagabaú, e tinha uma mulher encostada no parapeito daquela ponte. O Espírito Santo falou com ele assim: volta e fala a minha palavra para essa mulher. Ele parou, olhou para trás e pensou assim: mas se passarem aqui e verem eu conversando com a mulher, vai ficar ruim para mim. E continuou caminhando. Aí o Espírito Santo tornou a falar: volta
e fala a minha palavra para aquela mulher. E aquele homem não conseguiu voltar a obedecer a Deus por conta da imaginação. O que é que as pessoas falariam se passassem por aquele lugar e vissem aquele homem conversando com a mulher? Ele foi embora. E no outro dia estampou nas páginas dos jornais: mulher se atira de cima da ponte do Anhangabaú e se mata. Aquele irmão ficou completamente arrasado, porque por conta do que o povo poderia, olha gente, isso aqui é uma coisa incrível, por conta do que o povo poderia imaginar, ele deixou de cumprir o que Deus queria. Esses assuntos são assim de grande valia para todos nós. Agora, olha aqui os variados tipos de pessoas e como elas gerenciavam suas vidas. Eu estou trazendo vários exemplos aqui para que você possa entender que não compensa você ficar pensando no que os outros vão pensar acerca do que você vai fazer. Aí tem o primeiro grupo aqui. Esse grupo é o tal do Maria vai com as outras. Que grupo é esse, pastor? Este grupo só faz ou deixa de fazer por causa dos outros. Só usa ou deixa de usar de acordo com os outros. Só vai ou deixa de ir de acordo com os outros. Você conhece alguém assim? Tem muita gente assim, que Maria vai com os outros. Lamentavelmente. O segundo grupo aqui, essas pessoas não vivem, são aquelas que não vivem, vegetam. Como são isso, pastor? Elas são como plantas de adorno, sem domínio próprio. São úteis, mas tudo segundo a óptica ou vontade do visitante ou da arrumadora. É aquela arranja que coloca ali no lugar, ele está no lugar certo. Evidentemente está enfeitando o ambiente, mas ele não tem poder de decisão. Então, essas pessoas que pensam que vivem, mas não vivem, vegetam, porque ele não tem decisão própria. Quem manda é a arrumadora, o arrumador, ou o povo. Pois bem, o terceiro grupo de pessoas aqui são os que estão com toda a sua vida embargada. Tem gente assim, sua existência, sua carreira, embargados. Tudo está embargado. Depende dos pais, uns dependem dos pais, outros dependem do marido, outras dependem do marido, claro, outros dependem da esposa, e outros dependem de todo mundo. E a Bíblia tem uma palavra acerca disso aqui. Em Eclesiastes 11, verso 4, diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca ceifará. Se a pessoa ficar afim de ouvir, de atender, ou até de suspeitar do que o povo poderá pensar, meu Deus. Romanos 8, 12 a 14 também fala, Paulo fala que, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. A carne aqui é pessoas, né? Porque se viverdes segundo a carne, ou se viverdes segundo as pessoas, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Aí já é o texto de Provérbios 25, verso 28. Deu para entender, gente? Pois bem, o quarto são os que são dirigidos pela culpa. Muita gente aí que move a sua vida dirigidos pela culpa. Ele fez ou ela fez alguma coisa e não se perdoa. Pessoas dirigidas pela culpa são manipuladas pelas lembranças. Ficam só com o cordão umbilical dele, lembrando aquilo que foi feito lá atrás. Até pessoas crentes, a quem o Senhor já perdoou, mas ele continua ficando e lembrando essas coisas do passado. Passam a vida inteira com remorsos, ocultando sua vergonha. Permite que seu passado controle o seu futuro e frequentemente culpam a si mesmas por sabotarem o próprio sucesso. Quando Caim pecou, sua culpa o fez cair da presença de Deus e disse:
Deus falou com ele, você será um fugitivo errante pelo mundo. Gênesis 4,14. De fato, quem erra e não conserta se torna um refém, um fugitivo. Quando ele vai, ele está vendo. Você pode nem escapar. Eu conheço a história naquele tempo quando os padres tinham aquela influência na vida social do povo. O padre foi celebrar uma missa no interior. E muita gente se aglomerou para assistir aquela celebração. Mas um fazendeiro da região chamou o padre: padre, eu peço a sua ajuda porque alguém aqui roubou um boi do meu pasto. Eu não sei quem é. Então o padre, na hora da missa, pegou uma pedra e falou assim: olha, aqui tem alguém que roubou o boi da fazenda tal. Essa pedra que está aqui na minha mão, eu vou jogar lá pro meio do povo. E ela vai bater na cabeça da pessoa que roubou o boi. Quando o padre levantou a mão, apenas para simular que iria atirar aquela pedra, o ladrão saiu correndo e foi descoberto que ele era o ladrão. Isso chama de sentimento de culpa. Porque quando o indivíduo peca, quem primeiro vê não é Deus não, é ele mesmo. Deus vê também, mas ele é quem primeiro vê. E quando ele peca, ele está ferindo uma lei que está dentro dele, chamada lei moral, que é o conceito de certo e errado. Então quando ele peca, ele se torna fugitivo pelo mundo, mesmo sem ninguém estar atrás dele. Ok? Quinto tipo de pessoas aqui são os que são dirigidos pelo rancor e pela raiva. Sabe-se que Lampião viu maltratar seu pai, ele tinha 12 anos de idade. Ele disse: quando eu crescer eu vou me vingar. E formou um cangaço. Então tem pessoas assim, essas pessoas se apegam às mágoas sem jamais superá-las. Tem uns que estão tão arraigados que quando falam choram. Ao invés de aliviarem a sua dor por meio do perdão, revivem-na de contínuo na sua mente. Isso acontece até com crentes. Algumas pessoas dirigidas pelo rancor se fecham e interiorizam sua raiva, enquanto outras explodem. Um reprime, outros explodem. Mas ambas as situações são daninhas para a vida cristã, para a vida de quem serve a Deus. Você não pode estar sendo conduzido pelo ódio e pela raiva. Quando você está conduzido pelo ódio e pela raiva, tudo que você vai fazer, você vai deixar esses elementos influírem. E não vai ser bom para você. O sexto tipo de pessoas aqui são os que são dirigidos pelo medo. Nossos temores são provavelmente o resultado de experiências traumáticas e de expectativas ilusórias. Todos nós temos uma história, temos história. É tanto que na psicanálise, quando a gente vai tratar o paciente, a gente logo levanta o mapa mental dele. O que é mapa mental? A história pessoal dele. Aí vamos encontrar o elemento influenciador, porque na psicanálise a gente traça um gráfico é igual a R, que é igual a C. Estímulos geram reações que geram comportamento. E todo comportamento vem de reações que vieram de estímulos, que pode ser consciente, inconsciente, temporário ou eterno, ou adquirido ou herdado. Então, tem pessoas que andam com o cordão umbilical do medo ligado a ele 24 horas por dia. Alguns vieram de um lar extremamente severo, talvez um pai ou de uma mãe severos, e pais severos geram filhos severos. Pais medrosos geram filhos medrosos. Isto vira um fator dominó. Uma coisa vai empurrando outra. Ou às vezes é da própria formação do indivíduo, a formação ou predisposição genética, porque tem gente que já tem uma predisposição genética de medo. A sua estrutura biopsicológica já é de medo. Então esse aí não tem como, não existe terapia que possa livrá-lo. O quinto
tipo de pessoas aqui muitos são dirigidos pelo materialismo. Isso aqui é um problema. Seu desejo de adquirir se torna o único objetivo na vida. É chamada síndrome do consumismo. Essas pessoas só se sentem bem quando estão gastando. Gastam o que pode, o que não pode, o que quer, o que não quer, o que tem, o que não tem. Entendeu? E o seu impulso é o de sempre querer mais, se baseando em um conceito errado. Olha que conceito eles pensam. Ter mais o torna mais feliz. Ter mais o tornará mais importante. E ter mais o tornará mais protegido. Que engano esse aqui. Esse engano que não tem mais tamanho. Tá? Mas esses três pensamentos é uma ideia errada. Jesus disse em Lucas 12, verso 15, que a vida de um homem ou de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, você que tem essa síndrome de consumismo, procure se controlar. Você não pode ficar sem ela. Ela faz parte da sua estrutura histórica, biológica, psicológica, mas você pode controlar. 6 tipos de pessoas aqui são os que são dirigidos pelo orgulho. Aqui é demais. Esse aqui está simbolizado no pavão. Se vocês já viram um pavão, é a ave mais linda que existe no mundo. Mas não tem uma coisa mais linda do que os pés tão feios. O pavão, os pés são feios. Até tem uma crença que diz que quando ele expõe as suas penas, é para esconder os pés, que são feios. Mas o orgulho está ali. Essas pessoas não admitem que precisam de ajuda. Esse caso é orgulho. As pessoas vivem enganadas e acham que ninguém percebe. Ela diz assim, ela morre, mas não pede ajuda. Você está precisando, tem alguém que pode ajudar, mas o orgulho não deixa. Lembre-se que não somos uma ilha e que, portanto, todos nós precisamos ser ajudados em algum aspecto ou momento de nossa vida. Vivemos em uma sociedade que se preocupa muito com a autoimagem e qualquer coisa soa como humilhação. Então, uma outra coisa que na minha vivência eu descobri, muitas pessoas eu ajudei. E a maioria dessas pessoas não foram agradecidas, não agradeceram. E eu fiquei com isso um tempo bem assim, deprimido, porque eu pensava que eu tinha feito mal, porque eu fazia o bem com todo carinho, com todo amor que Deus me colocou no meu coração, mas a pessoa recebia o bem e nem agradecia. Tá? Aí Deus um dia falou comigo, meu filho, quando eu mandar você ajudar uma pessoa, você me obedece, ajude-a e não espere que ela agradeça. Se ela agradecer, bem, se não agradecer, o seu papel terminou. Aí eu me contentei, mas depois pesquisando por que as pessoas não agradecem, e não é coisa nova também. Olha o caso de Jesus com os 10 leprosos. As pessoas não agradecem porque o ato de agradecer nesse momento, para elas, é uma humilhação. Então, para não ser humilhada, elas não agradecem. Mas isso aqui não é um fundamento. A gratidão é um dever de todos nós. A Bíblia diz assim, sede agradecidos, está no imperativo. Sede agradecidos. Então não é humilhação, não é se humilhar ou se agradecer aquilo que lhe dão, que lhe oferecem. Alguém que estende a sua mão para lhe ajudar. Seja agradecido, tá bom? O 7º tipo de pessoas são os que são dirigidos pela necessidade de aprovação. Isso aqui é terrível. Tem gente que a vida toda dele é esperando a aprovação de terceiros. Ele tem um cabedal de conhecimento, tem uma estrutura biopsicológica muito forte, muito estruturada, mas ele vive a vida toda dependendo dessa aprovação de terceiros. Eles ou elas permitem que as expectativas dos pais, esposas, filhos,
professores, amigos controlem as suas vidas. Isso aqui é terrível. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais de que nunca estão satisfeitos. Outros estão dirigidos pela pressão social, sempre preocupados com o que os outros possam pensar, como alguns casos que já contei atrás. Isso aqui é simplesmente fatal. O oitavo tipo de pessoas aqui são os que são dirigidos pela ignorância. Esse aqui é terrível. A ignorância é o maior mal de todos os tempos. É a mãe de todos os males. Há quem diga até que a coisa que é mais forte do que a sabedoria é a ignorância. Tente convencer um sábio, ele vai te entender bem. Mas você convencer um ignorante, ele não vai entender não. A ignorância torna o elemento bruto, estúpido, grosso, sem frio, insensível. E Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 18, diz assim, eles são obscurecidos, olha só gente, no entendimento e separados da vida de Deus, por causa de quê? Da ignorância. Que em questão, cada ignorância em questão, devido ao endurecimento do seu coração. Então, essa ignorância faz que o indivíduo construa um castelo em torno dele. Ele fica ali preso, ele nunca consegue se abrir, porque a ignorância endurece o coração. O item 9 aqui são os que dirigem suas vidas a partir de um referencial que ele mesmo criou. Isso aqui é terrível. E eu conheço o caso aqui de pastor Morris Cerullo. Ele se inspirou pelos fatos, as histórias bíblicas, pelos homens de Deus da Bíblia. Tem gente assim ainda hoje que se inspiram na vida de sucesso de alguém, nos livros famosos, nos filmes, nos seminários ou na Bíblia. E Morris Cerullo levou um tempo orando, Deus, eu quero ser igual a Abraão. Que homem fantástico esse Abraão, homem, pai da fé, ó Deus, eu quero ser igual a Abraão. E ele perturbava a Deus todo dia com essa oração, de manhã, tarde, noite, toda hora que ele orar, ele pedia. Deus falou, ô Cerullo, você quer ser igual a Abraão? Sim, Senhor. Você tem coragem de chegar num lugar e mentir, dizer que a sua esposa é sua irmã? Ah, não, Deus, isso aí não. Então você não pode ser igual a Abraão. Cerullo passou para outros homens, foi passando de homem a homem. Ah, então eu quero ser Moisés. O homem mais manso da terra, que homem de Deus, formado pela ciência do Egito, ah, Senhor, eu quero ser como Moisés. De novo Deus perguntou, Cerullo, você quer ser igual a Moisés? Sim, Senhor. Você tem coragem de matar um egípcio e enterrar na areia? Ah, não, Deus. Eu quero ser Moisés, mas sem esse crime. Então Deus falou para ele, você não pode ser ninguém. Eu não quero que você seja ninguém da Bíblia, ninguém no mundo. Eu quero que você seja Cerullo. Eu vou te usar como Cerullo. Tu serás nas minhas mãos uma bênção. Sou eu que vou te usar. Eu não quero que você seja ninguém. E tem gente aí nessa prática, buscando, querendo ser igual a A, a B, a alguém. Mas Deus não quer isso não. E Paulo aqui, escrevendo na sua epístola aos Romanos, ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos de sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ó, culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade em relação a você. Você não pode abrir mão dessa vontade de querer ser aquilo que você quer. Não. Não está certo. Você não será bem sucedido. Quando deixamos qualquer coisa de qualquer pessoa dirigir nossas vidas, poderemos, de repente, estar lamentando o acontecido com uma lamentação igual que está em Isaías 49, verso 4. Olha que diz lá. Tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gastado a minha força em vão.
e para nada. Se você não parar para querer saber o que Deus quer de você, seguir a vontade do Senhor, você pode chegar a um canto fúnebre desse aqui. Que tudo que você fez, ou então como lá em Jeremias diz, findou a cega, terminou o verão e nós não estamos salvos. Isso aqui é terrível. Não devemos optar por seguir a vontade de Deus se a gente quiser, tem um outro querer. Temos que abrir mão. A gente tem que abrir mão da nossa vontade para seguir a vontade de Deus. Aí seremos abençoados. Porque a vontade de Deus é agradável, é perfeita. Se você fizer isso aí, você será bem-sucedido em quaisquer lugares que você chegar. E em quaisquer coisa que você colocar a mão, e será bem-sucedido. Vai, você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Vai, você vai vencer. Você vai vencer. Assim, ó. Vai pra cima dele, em nome do Senhor. O crente é mais que vencedor. Jesus vai te ajudar. Ele vai te ajudar sim, meu irmão. Não temas, o gigante vai cair, ele não vai resistir. A unção que está em ti, assim, você vai vencer, vai, você vai vencer, você vai vencer, diz, você vai vencer, vai, você vai vencer, você vai vencer. Um simples menino, um poeta, um sonhador, um ministro de louvor, um pastor temente a Deus. Agora, Davi não quis a armadura de Saul. Davi não quis ouvir a voz de quem não tem Deus. Pegou a pedra e a funda, partiu pra cima do gigante. Sabe o que aconteceu? Ele tombou, ele caiu em nome de Jesus Cristo. Vai, você vai vencer. Vai sim, você vai vencer. Diz, você vai vencer. Vai, você vai vencer. Vai, você vai vencer. Vai pra cima dele, em nome do Senhor. O crente é mais que vencedor. Jesus vai te ajudar. Ele vai te ajudar sim, meu irmão. Não tema, o gigante vai cair, ele não vai resistir. A unção que está em ti, você vai vencer em nome do Senhor. Vai, você vai vencer. Vai, você vai vencer. Diz aí, você vai vencer. Vai, você vai vencer. Vai, você vai vencer. Um simples menino, um poeta, um sonhador, um ministro de louvor, um pastor temente a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus, você vai vencer. Acabamos de ver que variados são os elementos que dirigem a vida de muitos. E talvez os mesmos poderão estar influenciando na condição de sua vida. Como você se coloca diante de uma mensagem como essa? Aí você tem três opções. Primeiro, partir para cima e resolver mudar. Segunda opção, fugir e se mostrar fraco, arrasado. Ou, terceira opção, sentar-se e relaxar e dizer, isso passa, todo mundo tem isso. O que você escolhe? É com você. Em segundo lugar, se você escolheu a opção 1, parabéns. Você vai conseguir mudar, pois Deus te ajudará. É Ele que quer dirigir a sua vida. Ele bem sabe que dificuldades você terá de enfrentar. Mas você não está só, não. Deus vai te ajudar, porque é Ele que quer dirigir a sua vida. Pai Celestial,
E ficamos assim perplexos, Deus, diante de uma mensagem como esta, porque nós temos tantos obstáculos, Senhor, e somos influenciados por N motivos, N coisas, N propostas, para podermos obedecer e direcionar as nossas jornadas. Mas Deus, nesse momento eu quero interceder por aqueles que estão me assistindo agora. E os que hão de me assistir, me ver em outras ocasiões, pelos vídeos que aí ficam gravados. Senhor, ajude, porque a gente não quer, Senhor, chegar num ponto de desgraça, num fim lamentável. A gente quer ter o sucesso, entender quão agradável é a tua vontade. Seja conosco, nos ajude, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Então vem, um milagre pra tua vida, Jesus tem. Quando a gente louva, quando a gente adora, faz o mar se acalmar. Quando a gente busca, quando a gente ora, muda um monte de lugar. Então deixa tudo que estás fazendo agora. Esse é o convite que te faço, vem, se embora. Então vem adorar a Jesus comigo, vem. Então vem, um milagre pra tua vida Jesus tem. Então vem adorar a Jesus comigo, vem. Então vem, um milagre pra tua vida Jesus tem. Quando a gente louva, quando a gente adora, faz o mar se acalmar. Quando a gente busca, quando a gente ora, muda os montes de lugar. Então deixa tudo que estás fazendo agora. Esse é o convite que te faço, vem, se embora. Então vem adorar a Jesus comigo, vem. Então vem, um milagre pra tua vida Jesus tem. Então vem adorar a Jesus comigo, vem. Então vem, um milagre pra tua vida Jesus tem. Então Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos pela assistência, e na próxima live nós vamos continuar falando dessas belezas da palavra do Senhor. Obrigado, gente, pela sua assistência. Deus abençoe a todos e uma boa noite.